Olá, pessoal. Vamos então para a segunda aula, né, para o material da segunda aula, que eu já disponibilizei as notas de aula para vocês, né, mas então deixa eu fazer uma pequena exposição sobre o conteúdo da nota de aula, e aí a gente discute, né, na próxima reunião, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Então a ideia, né, dessa aula, a gente vai impor alguns requisitos físicos, né, que a gente quer para o nosso, para o que a gente vai chamar de espaço-tempo, para merecer o nome de espaço-tempo, certo? Então a gente motivou na aula passada, né, o porquê unir tempo e espaço num espaço único, tá certo? Num objeto único, é, justamente para tentar dar sentido a descrições que, quando separado em termos de tempo e espaço separadamente, parecem que são contraditórias, né, quando feitas por diferentes observadores, mas a ideia é que quando essas diferentes descrições, na verdade, são encaradas como diferentes, né, diferentes maneiras de você separar espaço e tempo de um objeto único chamado espaço-tempo, por falta de um nome melhor, as coisas ficariam mais claras, certo? Então, vamos ver o que a gente precisa, né, para ter um espaço que mereça o nome de espaço-tempo, certo? Bom, antes uma nomenclatura, tá? Então, elementos do espaço-tempo, né, pontos do espaço-tempo, para diferenciar quando a gente está falando de pontos do espaço tridimensional apenas, né, pontos espaciais apenas. E pontos do espaço-tempo, a gente vai adotar desde agora, para o resto do curso inteiro, a nomenclatura de que a gente vai chamar pontos do espaço-tempo de eventos, tá certo? Então, deem uma lida nas notas de aula, lá eu faço uma discussãozinha entre evento físico e eventos idealizados, tá certo? Mas vamos encarar que, do mesmo jeito que a gente, né, considera que um espaço tridimensional euclidiano é composto por pontos, né, um conjunto de pontos, pontos espaciais, no caso do espaço-tempo vai ser um conjunto de eventos, tá certo? Beleza. Então, né, aqui só uma representação, né, esquemática, porque evidentemente eu não sei desenhar nem usando perspectiva 4 dimensões, né, então eu estou suprimindo uma dimensão espacial e considerando que isso aqui representaria o meu espaço-tempo, tá certo? E um pontinho aqui desse espaço-tempo, então, é o que a gente vai chamar de evento, tá? O análogo de trajetórias, né, no espaço-tempo, a gente também vai dar um nome, né, chamado linha de mundo. Então, linha de mundo nada mais vai ser do que a trajetória que uma partícula ou um observador tem no espaço-tempo, ou seja, é o conjunto de eventos, né, pelos quais a partícula ou o observador, que espacialmente idealizado como pontuais, né, é o conjunto dos eventos pelos quais uma partícula ou um observador passa. Lembrando, né, que você pode espacialmente se ficar parado, considerar que você está parado no espaço, certo? Você pode evitar se mover nas diferentes direções espaciais e considerar que você, né, é uma situação na qual você está parado no espaço. Só que no tempo não dá, né, para a gente se manter parado. Então, qualquer coisa que exista mais do que um mero instante, obrigatoriamente é um objeto, né, extenso numa direção que é a chamada que vai ser uma direção temporal, certo? Então, linhas de mundo representam, na verdade, a história, né, de uma partícula ou de um observador, espacialmente pontuais, idealizados como sendo espacialmente pontuais, mas evoluindo no tempo, né? Então, isso aqui seria, por exemplo, um exemplo, né? Se eu tiver, né, é comum, né, em relatividade, principalmente relatividade restrita, a gente considerar que a dimensão temporal, né, essa dimensão que a gente acrescentou às dimensões espaciais para formar o espaço-tempo, ela mais ou menos, e mais ou menos vai ficar claro o porquê depois, mas ela mais ou menos corre na direção vertical dos meus diagramas, tá? Então, aqui seria um exemplo, né, representando aqui uma trajetória, né, ou algo, uma partícula, por exemplo, que está se movendo pouco no espaço, né, nessa representação que eu estou fazendo aqui, né, nesse ponto de vista, mas ela está inevitavelmente, inexoravelmente evoluindo, né, ocupando, né, eventos distintos à medida que o tempo passa. Então isso aqui seria uma curva, né, eventos Q de lambda, lambda seria um parâmetro real aqui em cima, que poderia ter diferentes interpretações, a gente vai ver as possibilidades mais naturais depois para esse parâmetro lambda, mas à medida que o lambda, né, para diferentes valores de lambda, eu tenho um evento Q de lambda diferente, certo?
Bom, então o espaço-tempo em si, ele como conjunto, né, ele é o conjunto de todos os eventos possíveis, tá? Então cada elemento aqui desse espaço-tempo é um evento que idealmente, então é algo que é uma localização espacial e temporal, tá certo? É algo que tem uma localização espacial e temporal. Exemplo de processos físicos, né, que poderiam ser idealizados por eventos, né, ou demarcar eventos no espaço-tempo, seria, por exemplo, colisão de duas partículas, certo? Que a gente idealmente consideraria que aconteceria num ponto do espaço e num instante de tempo, ou, por exemplo, o decaimento de um átomo que estava no estado excitado, né? Então, em algum momento, em alguma localização, né, restrita ao átomo, que é muito pequeno, então, para muitos dos propósitos práticos, você pode idealizar como sendo localizado num ponto espacial, né? E aí, num certo instante, ele emite um fóton, né? Ele vai pro, ele se desexcita, né? Isso também poderia, então, marcar um evento. Então, esses são exemplos de processos físicos, né? Que a gente poderia idealizar que representam, né? Esses eventos. Mas um evento é um ponto abstrato, tá? É um elemento abstrato desse espaço-tempo que tem, então, a capacidade de localizar tanto espacialmente quanto temporalmente, né? Só que não é só isso, né? Se fosse, né, para merecer o nome de espaço-tempo, não basta ser um conjunto de pontos. Afinal, um espaço euclidiano também é um conjunto de pontos, tá certo? Um conjunto de, na verdade, qualquer conjunto é um conjunto de seus elementos, né? Se não for vazio. Então, a gente tem que, para realmente merecer o nome de espaço-tempo, evidentemente que a gente vai ter que adicionar algumas estruturas aí sobre esse conjunto de eventos, certo? Não é um mero conjunto de eventos, tá? Bom, o mais óbvio deles é uma noção de direcionalidade, né? Certo? Então é natural que a gente está falando do espaço no qual a gente vive e de um espaço-tempo, a gente sabe que nós temos, né, no nosso espaço noções de direcionalidade, né? É justamente o que vai acabar dando, né, a ideia de dimensão do espaço, certo? Só que nesse caso em particular, para merecer o nome de espaço-tempo, não basta ter noção de direcionalidade, tem que também ter dois tipos de direções diferentes, pelo menos, certo? Porque pelo menos dois tipos. Tem que ter as direções espaciais, afinal de contas, né, a gente percebe aqui no nosso espaço tridimensional diferentes direções que nós chamaremos de direções espaciais, mas também para merecer o nome de espaço-tempo tem que ter direções chamadas de temporais também, certo? Direções ao longo das quais o tempo passa, né? Então aqui fica claro, né, que aqui grosseiramente falando está na direção vertical aqui, né, uma direção temporal. Então, eu preciso colocar uma estrutura nesse conjunto de eventos, nesse conjunto de pontos, tá certo? Que me traga uma noção de direcionalidade, certo? E isso tem que valer para cada evento, certo? Em cada evento eu tenho que ter a noção de direção, tá? E, além disso, né, não basta, não vai ter apenas uma direção temporal. Por quê? Porque se eu pego uma linha de mundo, né, se eu pego uma linha de mundo qualquer passando por um evento, né, se eu pego, vamos pegar um evento P aqui, e pega duas linhas de mundo, vai, que representariam, por exemplo, dois observadores quaisquer, tá? Que se encontram, eles têm movimento em relação a eles, tá certo? As linhas de mundo não são coincidentes, portanto, um vai ver o outro se movendo, né, ocupando pontos diferentes do espaço à medida que o tempo passa, né? E em algum momento vamos supor que eles se cruzam aí, tá? Mas com, né, a linha de mundo deles, ó, repara que tem nessa qualquer noção razoável de direcionalidade tem direções diferentes, tá certo? Bom, como devido ao fato de que movimento, né, a gente sabe desde Galileu que movimento e repouso são conceitos relativos, cada observador pode legitimamente se considerar parado no que para ele é espaço e apenas o tempo passando para ele, tá certo? Ou seja, cada observador pode legitimamente considerar que a direção temporal dele é justamente a direção da sua própria linha de mundo no espaço-tempo. Então, por exemplo, para esse observador azulzinho, o que nesse evento P aqui, quando ele passou nesse evento P, o que é a direção puramente temporal para ele é essa direção tangente aqui à linha de mundo dele. Certo? A mesma coisa vale para o vermelhinho. O vermelhinho ele pode legitimamente considerar que ele está parado no espaço, portanto, apenas evoluindo no tempo. E aí, então, a direção temporal para ele seria essa daqui.
certo? E devido ao fato de que repouso e movimento são conceitos relativos, nenhuma dessas direções é privilegiada em relação à outra. Né? E você pode imaginar facilmente que, na verdade, não são só duas, né? Existem infinitas, já que existem infinitos tipos, né? Eu posso considerar a velocidade relativa entre esses dois observadores como sendo arbitrária, então vocês podem daí já imaginar que a partir de cada evento não tem que ter só uma direção temporal, né? Existem infinitas direções temporais, cada uma determinada por um estado de movimento de algum observador que passe por aquele evento, tá? Não existe uma apenas direção temporal privilegiada. E além de ter essa noção de direcionalidade e diferentes tipos de direcionalidade, né, direções que são espaciais e direções que são temporais, é também necessário que a gente tenha uma medida de intervalo de tempo ao longo das direções temporais e uma medida de distância física, né, distância, no caso, euclidiana, né, já que é o que a gente percebe aqui do nosso espaço. Então, a gente está imerso num espaço que, se eu pego, né, e congelo um instante de tempo, a gente tem a noção, a sensação, pelo menos, de que a gente experimenta um espaço euclidiano tridimensional. Então, isso também tem que estar... A gente também tem que colocar uma estrutura que não só, né, proveja a ideia de direção e dê para a gente pelo menos dois tipos distintos de direção, a direção temporal e direção espacial, mas que também a gente também tem que ter uma estrutura que dê, né, uma medida de intervalo de tempo e de distância espacial ao longo das correspondentes direções, tá? Muito bem, então isso é uma coisa que a gente vai ter que, certamente a gente vai ter que colocar alguma estrutura nesse espaço-tempo que implementa essa noção de direcionalidade e medidas de tempo e espaço, tá? Mas tem mais uma coisa, além disso, tem mais uma coisa que também aparentemente pode ser, uma estrutura que pode ser colocada, impressa no espaço-tempo, ou seja, é algo, uma propriedade que pode ser colocado na própria estrutura fundamental do espaço-tempo, que é a noção de inercialidade, certo? Grosso modo, bom, o que é a noção de inercialidade? Né? A gente tem lá, desde Galileu, né, que determinou que, olha, um corpo livre da ação de forças tende a preservar o seu estado de movimento, né, mantendo um movimento retilíneo e uniforme, ou permanecendo em repouso, caso esse fosse o seu estado de movimento. Né? Essa formulação, embora muito comum, né, a gente aprende isso em Física 1, por exemplo, e mesmo em mecânica, né, a gente ainda mantém muitas vezes, essa formulação, né, da lei da inércia, que depois é implementada como sendo a primeira lei de Newton, é uma formulação que ela é um pouco sutil, tá? Pelo seguinte, né, para você realmente testar, para você realmente verificar se o movimento ele é retilíneo e uniforme, você já precisa ter de antemão a noção do que é um referencial inercial, certo? Porque é só num referencial inercial que partículas livres, ou seja, que um movimento de uma partícula inercial, de fato é retilíneo e uniforme. Se eu pego uma partícula livre da ação de forças, mas observo essa partícula a partir de um referencial com um movimento esquisito, por exemplo, um movimento girante, né? Eu estou num carrossel, por exemplo, e observando o movimento de partículas que são livres, o movimento, para mim, no meu referencial, se eu usar definições de distância que são adaptadas ao meu estado de movimento, eu não vou ver o movimento dessas partículas livres como sendo retilíneos e uniformes, tá? Então, essa noção essa formulação, né, esse enunciado da lei da inércia, né, ou da primeira lei de Newton, ele é dependente de referencial. Então, não é muito apropriado para os nossos propósitos aqui, tá certo? Mas o que na verdade, assim, vamos tentar, né, destrinchar e extrair as consequências físicas absolutas da lei da inércia, ou dessa propriedade, né, de inercialidade, tá certo? Bom, basicamente, eu vou quebrar em algumas afirmações, né? Basicamente, a inercialidade, a primeira coisa que ela quer dizer é o seguinte: existem linhas de mundo que são especiais no espaço-tempo, tá? Bom, que linhas de mundo são essas? São justamente as linhas de mundo que partículas totalmente livres de ação externa, elas seguem
no espaço-tempo, tá certo? Então, partículas livres, elas seguem trajetórias que são especiais, que independem das características intrínsecas das partículas, certo? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, e mais que isso, né? Então, isso aqui é só um exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui meu espaço-tempo, tá? Então, grosseiramente falando, a direção temporal, ela é mais ou menos na vertical, né? Na direção próxima à vertical, e eu tenho aqui uma linha de mundo de uma partícula livre, tá? Pega um evento qualquer aqui por onde essa partícula livre passe, tá certo? Uma característica, e isso é uma propriedade que essa trajetória especial tem é que ela é completamente determinada por suas características locais. Significa o seguinte: se eu souber, né, se eu pegar aqui, eu tenho essa partícula livre aqui, vamos supor que eu tenho essa partícula livre, eu sei que isso aqui é uma partícula livre no espaço-tempo, tá? Pega aqui uma região tão pequena quanto você queira em torno de um evento qualquer por onde essa partícula livre passa, tá? E suponha que agora você tenha uma segunda partícula livre, tem uma segunda partícula livre agora, que você verificou, né, que nessa vizinhança desse evento aqui, na vizinhança desse evento, tá? As duas trajetórias, a trajetória dessa outra partícula livre coincidiu com essa daqui. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu poderia ter uma partícula livre que está se movendo em relação a essa primeira, ó, passando por esse evento que viria por aqui, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma partícula que eu sei que é livre e que eu verifique que numa vizinhança que pode ser tão pequena quanto eu queira, tá? Numa vizinhança tão pequena quanto eu queira de um evento aqui por onde ambas passem, que elas coincidem nessa vizinhança, tá? Que elas coincidem nessa vizinhança. Isso é suficiente para garantir que, então, enquanto essa segunda partícula for livre, a trajetória das duas tem que coincidir em toda a extensão na qual ambas são livres, tá? Isso é a implementação, né, disso de que, então, essas trajetórias livres, elas são determinadas ou completamente caracterizadas por informações locais. Se coincidir numa vizinhança tão pequena quanto você queira de um evento, então elas têm que coincidir em toda a sua extensão que forem livres, evidentemente. Tá? Essa característica, né, o que quer que seja, a gente ainda não está dizendo o que é, mas o que quer que seja que caracterize completamente o movimento dessa partícula livre, né, e que, portanto, e certamente por essa propriedade aqui, é local, tá certo? Repara que isso aqui, né, eu estou fazendo uso do que nós sabemos, tá certo? Da natureza, tá? Eu poderia ter uma natureza mais esquisita em que isso aqui não fosse verdade. Tá? Então, isso aqui não é uma obrigação lógica, é um fato da natureza que eu já vou querer implementar na estrutura do espaço-tempo. Tá? Muito bem. Então, o que quer que seja essa característica, né, que certamente, então, ela é contida numa vizinhança tão pequena quanto eu queira, de qualquer evento por onde essa linha de mundo livre, de partícula livre passe, tá certo? A gente vai chamar de estado de movimento, certo? Então, estado de movimento é o que quer que seja necessário para caracterizar caracterizar e determinar completamente o movimento de uma partícula livre, certo? Bom, só que a gente sabe mais do que isso. A gente sabe o que é suficiente para caracterizar completamente o estado de movimento de uma partícula, certo? E, na verdade, no linguajar de espaço-tempo, é a direção da linha de mundo naquele evento. No linguajar de espaço separado de tempo, é o que a gente chamaria de velocidade, a taxa com que o espaço está mudando com o tempo, tá certo? É isso que a gente sabe desde Galileu, tá certo? É isso que é suficiente para caracterizar ou para determinar qual é a trajetória inercial de uma partícula. Se eu souber por onde ela passou e com que velocidade ela passou por aquele ponto, e eu afirmar que essa partícula é livre, então isso determina completamente toda a linha de mundo, toda a trajetória e, portanto, toda a linha de mundo dessa partícula livre no espaço-tempo. Tá? Então, o que é, na verdade, estado de movimento? Né? Estado de movimento, num dado evento P por onde a partícula passe, nada mais é do que a direção da linha de mundo em P, porque a direção, né, é a inclinação
da linha de mundo num diagrama de espaço-tempo que tem a ver com velocidade quando você pensa em termos separados de espaço e de tempo, certo? Significa então o seguinte, né, que se eu tenho aqui, na verdade é mais específico do que isso aqui, eu não preciso nem saber realmente muita informação em torno de um evento. Se eu tiver uma partícula que eu sei que é livre e eu pego um evento qualquer, tá certo? E eu pego uma outra partícula e eu falo, olha, ela vai ser livre a partir desse instante. Eu não sei de onde ela veio, não sei de onde veio, eu estava com ela na minha mão, tá, num instante aqui no passado, mas eu obrigo com que nesse evento aqui, quando está junto da outra, eu dou uma velocidade, né? Ou seja, eu provejo essa mesma inclinação aqui que essa partícula livre tem, né? Eu provejo a mesma inclinação da linha de mundo para essa outra partícula. Isso é o suficiente para garantir, portanto, que as duas partículas livres vão ter exatamente a mesma trajetória a partir desse momento, tá certo? Então, ou seja, a direção, o que é o estado de movimento, que é tudo que você precisa para caracterizar completamente a trajetória de uma partícula livre, mas a gente sabe, né, de novo, desde Galileu, que basta você saber a velocidade, né, de uma partícula por onde ela passou e qual sua velocidade, isso já caracteriza, isso já determina completamente qual vai ser o movimento dessa partícula e, portanto, determina qual vai ser a linha de mundo que ela vai ter no espaço-tempo. Alguém pode estranhar, né? Mas, puxa vida, mas se ela é inercial, por que você não está desenhando ela com uma linha reta? Porque se ela é uma linha reta ou não, até esse ponto, é uma questão de representação, tá certo? Então, assim, eu não sei. O que eu posso garantir é que essas trajetórias vão ser idênticas. Se elas têm a mesma tangente, a direção tangente aqui, e ambas são livres, então elas vão ser idênticas. Se eu vou desenhar elas como linhas retas ou como linhas curvas, vai depender da minha representação, da escala que eu uso, se é uma escala homogênea ou não, tá certo? Porém, é verdade que se é, se estado de movimento, de acordo com o que a gente aprendeu, né, observando a natureza desde Galileu, é meramente a direção da linha de mundo em P, isso evidentemente possibilita que eu sempre possa escolher a minha representação de modo que as trajetórias inerciais sejam de fato representadas por linhas de mundo retilíneas no espaço-tempo, certo? É uma construção, porque assim, se eu posso perfeitamente bem considerar que, como o estado de movimento é a direção tangente, eu posso considerar, e isso é suficiente para determinar completamente a minha trajetória, eu posso estabelecer uma igualdade entre diferentes direções, né? Porque, em princípio, notem o seguinte: comparar direções em eventos diferentes não é uma coisa trivial e não é uma coisa que obrigatoriamente seria possível de se fazer, tá? Porém, usando movimentos inerciais, como movimentos inerciais são completamente determinados apenas pela direção, né, pela direção tangente à linha de mundo, eu posso, usando movimentos inerciais, que são linhas de mundo especiais no meu espaço-tempo, eu posso usar essas linhas de mundo inerciais como critério do que é a mesma direção, né, em eventos que são conectados por uma linha de mundo inercial. E eu posso fazer com que, né, eu posso definir que eu vou identificar direções em eventos diferentes que são conectados por linhas de mundo inerciais, por linhas de mundo de partículas livres, né, justamente como sendo aquela que é a identificação que é dada pela própria direção tangente da linha de mundo. Então, se aqui a direção tangente da linha de mundo é essa, e essa linha de mundo é inercial, então em todos os pontos eu vou fazer, olha, então a direção nesse evento, que é a mesma que esse daqui, é a direção tangente a essa mesma linha de mundo. E assim por diante. E aí fica evidente, né, que por definição, então, uma linha de mundo inercial é uma linha reta, é uma linha de mundo retilínea no espaço-tempo. Afinal de contas, é uma curva que em todos os seus pontos, todos os eventos pelos quais ela passa, ela tem a mesma direção, tá certo? Então, eu não preciso ficar representando em toda a sua generalidade, né, partículas livres evoluindo desse jeito, mas eu posso meramente, então, representar de fato de maneira retilínea partículas que têm movimento inercial, certo? Então, nesse sentido, né, linhas de mundo inerciais, meio que por definição, né,
preservam o estado de movimento. E como o estado de movimento é a direção da linha de mundo, então isso significa que vão dar retas, né? São linhas de mundo retilíneas no espaço-tempo, certo? Mas tem mais do que isso também, tá? A gente, né, e se a gente vai considerar o que a gente aprendeu desde Galileu, a gente também tem uma noção de repouso relativo à distância. Então, o que significa isso daqui, né? Vamos supor que eu tenho uma linha de mundo que é livre, que é de uma partícula inercial, que agora a gente já sabe que a gente pode representar como uma linha retilínea, tá? E vamos supor que agora pegue um evento que não pertença a essa linha de mundo, ou seja, essa partícula não está passando por esse evento, tá? Não está passando por esse evento. Porém, né, a gente sabe, inclusive, é justamente o motivo pelo qual a gente pode formular a primeira lei de Newton daquele jeito, em termos de, né, movimento uniforme retilíneo, tá? A gente sabe que se eu pegar um evento pelo qual ela não passa, existe sim um conceito do que é estar em repouso em relação a essa partícula, mesmo não estando no mesmo ponto que ela, tá certo? De novo, isso não era obrigatório, eu só estou impondo uma coisa que eu quero que meu espaço-tempo satisfaça. Por quê? Porque aparentemente, né, a gente tem essa condição, a gente consegue determinar, a gente consegue, né, verificar se eu tenho ou não duas partículas que estão em repouso relativo, mesmo que elas não estejam no mesmo ponto, né? Lembra que na transparência anterior eu tinha duas linhas de mundo, né, justapostas, que na verdade eram, né, era praticamente no mesmo ponto. Aí, evidentemente, que as duas estão em repouso relativo, mas elas estão no mesmo ponto. Só que a nossa experiência cotidiana, pelo menos, é que é possível estabelecer essa noção de repouso relativo, mesmo que não esteja no mesmo ponto, certo? Bom, o que isso significa, né? Isso significa que existe uma noção do que é a mesma direção, né, em eventos diferentes, mesmo que esses eventos estejam espacialmente separados e não necessariamente conectados, né, por uma linha de mundo inercial. Lembra que no slide anterior a gente viu que, olha, eu posso, né, usando a linha de mundo inercial, fazer identificações do que é a mesma direção em eventos diferentes, desde que esses eventos sejam conectados por uma linha de mundo inercial, certo? Beleza. Só que agora também faz parte da nossa experiência que essa noção de o que é a mesma direção, né, ela pode ser estendida para eventos que não necessariamente são conectados por uma linha de mundo, tá? Então, uma linha de mundo inercial. Então, seria um caso assim. Então, imagina que eu tenho uma linha de mundo inercial e eu tenho um evento pelo qual aquela partícula não passou, tá? Faz parte da nossa experiência e, portanto, eu vou querer impor isso, que mesmo nesse evento é possível dizer qual é a direção que é a mesma dessa reta aqui. Por quê? Porque é isso, e isso vai ser suficiente para quê? Para determinar uma linha de mundo inercial a partir desse evento. Tá certo? Então, duas coisas. Primeiro, é possível estabelecer o que é a mesma direção em eventos que são espacialmente separados, isso vai ser uma condição. E, além disso, essa é outra condição, uma vez que eu gero, né, a linha de mundo inercial nesse outro evento, que nesse evento aqui tem a mesma direção que essa linha de mundo, que representaria o quê, então? Né? Representaria um movimento que, pelo menos nesse evento aqui, está instantaneamente em repouso em relação a essa trajetória inercial. Só que eu quero mais do que isso, porque de novo, uma experiência aparentemente do nosso cotidiano, né? Que movimentos inerciais vão preservar esse repouso relativo, certo? Então, aqui, se nesse instante essas duas partículas elas estavam em repouso uma em relação à outra, e ambas são inerciais, então essas direções eu posso dizer que ao longo de todo o movimento, essas direções continuam sendo as mesmas, tá certo? Ou seja, movimentos inerciais preservam a noção de repouso relativo, que nessa linguagem aqui quer dizer o seguinte: existe uma noção de paralelismo à distância, né? Então, não só eu sei que se eu tivesse gerado dois movimentos inerciais a partir de um mesmo evento e com na mesma direção, elas seriam coincidentes, mas se eu gero um movimento inercial, né, a partir de outro evento, mas que tem inicialmente a mesma direção
desse movimento inercial aqui de referência, eu sei então que isso vai gerar uma outra reta no meu espaço-tempo e que essas retas vão ser paralelas. Por quê? Porque vai preservar o repouso e, portanto, a distância entre elas vai ter que ser mantida constante, tá certo? De novo, a natureza não precisaria ser assim, tá? Mas faz parte da nossa experiência cotidiana de que ela é assim, né? Na verdade, esse requisito aqui, embora seja uma ótima aproximação e de fato, né, seja a nossa experiência cotidiana, ela falha quando a gente está tratando sistemas onde campos gravitacionais passam a ser muito intensos, tá? Então essa noção de paralelismo à distância falha, né? Não é a rigor verdadeiro na natureza como a gente hoje em dia a compreende, tá? Mas para a relatividade restrita vai ser uma condição que vai ser imposta. Bom, até agora tudo que eu impus não faria diferenciação se eu estou trabalhando com o espaço-tempo da relatividade restrita ou se eu estaria trabalhando com o espaço-tempo, por exemplo, de mecânica newtoniana, que eu também posso formular em termos de espaço-tempo. Inclusive, é um dos exercícios das notas de aula, a construção, uma construção possível, né, para o espaço-tempo de Galileu ou o espaço-tempo da mecânica newtoniana. Mecânica newtoniana a gente também pode formular em termos de um espaço-tempo. Tá? E até agora, tudo que a gente impôs até agora, né, até aqui, não é comum tanto ao espaço-tempo da mecânica newtoniana, o espaço-tempo que a gente chama de espaço-tempo de Galileu, quanto ao espaço-tempo da relatividade restrita, que a gente vai chamar de espaço-tempo de Minkowski, certo? O que diferencia a relatividade, o espaço-tempo da relatividade do espaço-tempo da mecânica newtoniana é agora essa questão aqui, que é um dos postulados da relatividade restrita. É um fato, uma fato observação experimental muito bem testado, tá certo? E que aqui a gente vai assumir como sendo um postulado, tá certo? A gente vai partir desse pressuposto. Então, eu vou impor essa condição, que o meu espaço-tempo satisfaça essa condição. E que condição é essa? É que a velocidade da luz ela é independente de observador, tá? Independente do observador que está... Na verdade, aqui eu deveria ter colocado, né? Independente da fonte e do observador, ou do movimento relativo entre fonte e observador, certo? Significa o seguinte, se eu tiver aqui um observador, né? Vamos supor que eu tenho um observador aqui e ele está carregando uma lâmpada, né? E em algum instante, ou seja, em algum evento aqui, né, da sua linha de mundo, ele emite um flash de luz, né? Esse flash de luz, a luz é uma coisa, né, que vai andar de forma inercial, não há força atuando sobre a luz, né? Então a gente já viu que a gente vai representar ela como sendo linhas retas, certo? E ela tem uma certa velocidade em relação aí ao observador e está andando em todas as direções de maneira igual, né? Então é razoável a gente representar, né, essa frente de onda desse flash que foi emitido, né, essa frente de onda de luz, como algo que à medida que o tempo vai passando, então eu vou, né, andando na vertical aqui, essa frente de onda forma esferas cada vez maiores, mas aqui, como eu estou suprimindo uma dimensão espacial, né, forma circunferências cada vez maiores, o que nesse meu diagrama de espaço-tempo, então, me dá esse cone aqui, certo? Então, esse foi... Então, de novo, o que é isso? Tinha um observador, ele carregava consigo uma lâmpada e, num dado evento, né, num dado instante para ele acendeu, fez essa lâmpada piscar, e a luz emitida por essa lâmpada nesse instante se propaga numa frente de onda que vai ficando cada vez maior à medida que o tempo passa. Beleza? Tá. Só que de acordo com esse postulado aqui, que a velocidade da luz ela tem que ser independente de observador e de fonte, né? Se ao invés desse observador ter feito isso, fosse esse que tem um estado de movimento diferente, ó, eles se cruzam, ambos se cruzam aqui nesse mesmo evento, mas com inclinações diferentes, e portanto eles têm velocidades relativas, um está vendo, veria o outro, né, passando por si, né? Se fosse o vermelhinho aqui que tivesse com essa lâmpada nesse mesmo instante também acendesse essa lâmpada, né? As linhas de mundo dos raios de luz, né, emitidas a partir desse ponto seriam exatamente as mesmas, tá? Então seriam exatamente as mesmas, ou seja, a estrutura, né, o conjunto, né, dos raios de luz aqui emitido em todas as direções passaria pelos mesmos eventos que passariam se tivesse
se essa lâmpada estivesse sendo carregada pelo observador azulzinho aqui, certo? Então, essa, né, é uma imposição, já que a velocidade da luz ela tem que ser independente da velocidade da fonte. Então, o que vai acontecer, né, com o raio de luz, por quais eventos o raio de luz vai passar, não depende de quem é que estava carregando essa lâmpada que emitiu o raio de luz, certo? E mais do que isso, se eu tenho um outro observador aqui que vai observar esse raio de luz, por exemplo, aqui, ó, dessa aresta aqui, né, desse extremo aqui, desse raio de luz, então isso aqui vai estar me dando um raio de luz, né, que foi emitido nesse evento, e aí esse observador aqui, né, vai cruzar esse raio de luz e vai medir a velocidade desse raio de luz, vai obter um certo valor. Se esse outro observador fizer o mesmo procedimento, ele vai cruzar no mesmo evento que esse azulzinho cruzou, ele vai cruzar com um raio de luz e ele vai medir a velocidade desse mesmo raio de luz, certo? Embora haja movimento relativo entre o azulzinho e o vermelhinho aqui, ambos medem exatamente o mesmo valor para a velocidade da luz, que a gente vai convencionar de chamar de C, né? Que se você ajustar as unidades, né, você pode acertar as unidades para que a velocidade da luz nessas suas unidades seja dada por 1, né, numericamente igual a 1, que é, por exemplo, quando você mede, sei lá, distância numa unidade de tempo-luz, né, por exemplo, segundos-luz, anos-luz, alguma coisa, minutos-luz, ou quando você mede espaço, né, ou quando você mede tempo em alguma unidade de distância-luz, né, então, metro-luz é o tempo que a luz demora para percorrer um metro, quilômetro-luz, o tempo que a luz demora para percorrer 1 quilômetro, e assim por diante. Então, sempre que você medir, né, distância numa dada unidade de distância e tempo naquela unidade de distância, luz significando quanto tempo demora para a luz percorrer aquela distância, ou vice-versa, mede tempo numa dada unidade de tempo qualquer, segundo, minutos, anos, o que quer que seja, e usa como medida de distância, né, a distância que a luz percorre naquela unidade de tempo, sempre a velocidade da luz vai ser numericamente igual a 1. Então, isso é bastante conveniente, porque aí todo lugar onde aparece C, na verdade, você pode substituir por 1, e você tem, então, né, que tempo e espaço acabam sendo medidas na mesma unidade, tá? É só uma questão de gosto, tá? Então, eu entendo que é muito comum, quando a gente está vendo isso pela primeira vez, a gente se sentir desconfortável com isso e fazer questão, né, de manter a velocidade da luz em todas as fórmulas. É útil porque muitas vezes fica mais fácil você calcular limites não relativísticos, né? Quando você tipicamente, na maioria das vezes, faz a velocidade da luz indo para infinito, você recai no regime não relativístico, tá? Mas é desnecessário. Você pode, se você for se manter dentro do escopo, né, relativístico apenas, você pode fazer Cs iguais a 1, né? Todo lugar que aparece a velocidade da luz, você pode substituir por 1, que não há absolutamente nenhuma perda de generalidade com isso, tá? Bom, isso daqui, né, uma coisa que isso aqui mostra é que a estrutura de cone, que cada evento tem atrelado a si uma dada estrutura, né, que é justamente essa denunciada por esse cone de luz, tá? Então, né, um exemplo que eu dei na aula anterior, na discussão anterior, era o seguinte, que não é que a luz é que é especial, tá? Evidentemente que a luz tem algumas peculiaridades dela, né? Ela é constituída de partículas sem massa, de repouso, essas coisas. Só que nesse caso aqui, na verdade, o que a luz está fazendo é denunciando, né, marcando uma estrutura que, na verdade, é inerente ao próprio espaço-tempo, ou assim é que a gente vai considerar, tá certo? Então, por quê? Porque é completamente, dado um evento, né, quais são as trajetórias de um raio de luz partindo daquele evento é totalmente independente de observador, certo? Totalmente independente de movimento da fonte, né? Então, dado um evento, quais são os raios de luz que passam por aquele evento, só depende de cadê o evento, onde está o evento, não depende de mais nada, certo? Então, a gente pode, né, impregnar ou colocar impresso essa estrutura de cones de luz já na própria estrutura do espaço-tempo, e não como sendo uma estrutura sobre, né, adicional, que pertence a algum sistema físico como a luz. Então, como eu disse, né, a luz, ela apenas está denunciando uma característica, uma estrutura, uma característica fundamental do próprio espaço-tempo, ou é assim que a gente vai interpretar
né, a existência desse cone de luz aqui, né? Então, o exemplo que eu dei, né, às vezes eu dou é o seguinte: imagina que você tem uma tábua, né, uma tábua que está pintada de preto, tá? Então você toda preta, um preto bem forte mesmo, que não reflete nada, tá? E vamos supor que você pega um estilete, você faz ranhuras, né, faz caminhos aí de ranhuras nessa tábua, tá certo? Pintada de preto. Se essa tábua pintada de preto, né, essa tinta tiver penetrado o suficiente, você olhando para ela, você nem vai ver as ranhuras, tá certo? Então você vai continuar achando, não, essa placa aqui não tem nada nela, né? Não tem, né, nenhuma informação contida nela. Ela está lá totalmente, né, homogênea e preta. Só que se você, né, despeja lá, sei lá, por exemplo, vai mercúrio líquido, né, só para dar um contraste, né, metálico lá. Se você despeja mercúrio líquido numa certa região e essa região, né, ela é conectada a outras via esses sulcos que você fez, né, essas ranhuras que você fez com o estilete, mesmo que antes você não estivesse vendo essas ranhuras, né, o mercúrio lá ele vai acabar escoando e vai denunciar aquelas ranhuras, né? Então, assim, o motivo pelo qual o mercúrio fez aquele caminho não é uma característica inerente ao mercúrio em si. É evidentemente que depende das propriedades dele também, né? Se ele fosse um sólido, ele ia ficar parado. Então, depende de algumas propriedades do mercúrio. Mas o que realmente, né, mais fundamentalmente determina qual é o caminho que o mercúrio vai seguir, qual é a imagem que vai ser formada e você vai conseguir ver, não é realmente o mercúrio, né, primordialmente. É uma estrutura de ranhuras que já estava na placa, que você que fez no caso. Certo? Então, é uma analogia meio grosseira, mas é mais ou menos assim que a gente pensa em termos dessas estruturas de cone de luz. Embora seja, né, a luz é que denuncia, quando você tem um flash de luz naquele evento, isso vai te denunciar a estrutura desse cone, você já pode imaginar que cada evento tem já pré-determinado qual seria a trajetória, as linhas de mundo dos raios de luz partindo daquele evento, ou até chegando naquele evento, tá? Então, né, essa estrutura é um duplo cone aqui, né? Tem também aqui quais são os raios de luz que seriam capazes de atingir esse evento P aqui, vindo de qualquer lugar. Bom, seriam só esses, os que estão na parede desse cone de luz aqui. Esse cone de luz aqui nós chamamos de cone de luz futuro, né? Às vezes representado por um CP+, tá? E esse aqui a gente chama de cone de luz passado, CP-, porque tem o Pzinho, para deixar claro que cada evento tem o seu cone de luz, tá? E, de novo, isso, em princípio, nós encararemos como sendo uma estrutura inerente ao próprio espaço-tempo, e não como sendo uma propriedade, uma característica, digamos assim, especial da luz. A luz tem alguma característica especial para denunciar essa estrutura? Tem, tá? Afinal de contas, não é, né? Se eu pego outras partículas, elas não vão andar, não vão perceber esse cone. O que a luz tem de especial é que ela é constituída por partículas de massa de repouso nula, né? É isso que permite que ela realmente teste, né, ou denuncie essa estrutura do espaço-tempo, que é esse cone de luz, tá? Mas, né, é uma estrutura que está impressa no espaço-tempo, tá certo? Então, de novo, a ideia vai ser pensar nisso como uma estrutura inerente ao espaço-tempo. Bom, e essas então são as características, ou são os requisitos, né, ou propriedades que a gente vai querer que o nosso espaço-tempo de Minkowski, o espaço-tempo da relatividade restrita, tenha, tá certo? Exiba. E a questão agora como que matematicamente a gente implementa tudo isso, certo? Então, quais são as estruturas matemáticas que a gente tem que pôr naquele conjunto de pontos E, né, nesse conjunto de pontos E aqui, para fazer com que todas essas propriedades que têm interpretação física, a ideia é motivar, né, a ideia dessa aula foi motivar fisicamente o que a gente quer, mas agora a gente tem que procurar como fazer isso numa linguagem matemática, tá certo? Que é, então, o tópico da próxima aula, tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula e a gente se encontra, então, na sessão de discussão.